Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxor espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxor. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Um abraço muito forte a você que nos acompanha pelo rádio, que nos dá uma carona pelo rádio. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha também pela PNTV, pela TV Digital, TV Sena, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo Facebook. Está no ar para mais de 150 municípios do Rio Grande do Norte e o Jornal Potiguar Notícias. Nós estamos indo ao ar também pela FM Macaíba. Muitíssimo obrigado você que nos acompanha em Macaíba pela 91.9 FM para 100 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado a você que nos acompanha pela 105 FM. Alô, Mato Grande, um abraço a você de Ceará Mirim. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela Liberdade FM 87,9 em Felipe Guerra. Um abraço muito forte a você que nos acompanha na FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo do Amarante, FM Zona Norte, Liberdade FM Asas da Esperança. Alô, Mossoró. Mossoró, receba o nosso abraço. Alô, terra de Santa Rita de Cássia, você que nos acompanha na Santa Rita FM, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha na Rádio Seridó FM, Rádio Pontal, Rádio Princesa, Rádio Curimataú,
Alô, Nova Cruz, Nova Cruz, aqui através da Rádio Curimataú, receba o nosso abraço. Você também de Pureza, através da Rádio Web de Pureza. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Eu sou José Pinto Júnior e ficaremos aqui durante 50 minutos conversando sobre o Rio Grande do Norte, conversando sobre empreendedorismo, porque hoje nós vamos receber um dos diretores aqui da Enereco, que é o Boris, está aqui conosco e vem falar de energia renovável, vem falar de energia solar. Como você que é da zona rural pode obter energia do seu subsolo a um custo muito barato. Como você que tem casa, você que tem empresa, pode ter a energia solar. Você faz aquele investimento inicial e depois você vai ter mais de 2 décadas sem pagar energia. Como isso é possível, Pinto Júnior? O Boris vai explicar para a gente daqui a pouco, viu? Não saia daí porque nós estaremos juntos e misturados com essas informações. E no programa de hoje nós teremos a participação do Padre Murilo de Paiva, teremos a participação da governadora Fátima Bezerra, falará sobre distribuição de máscaras, o presidente do Partido Verde, como é que se está fazendo política, Rivaldo Fernandes, neste tempo de pandemia. O Rivaldo Fernandes, presidente do Partido Verde, vai nos falar aqui. Aí teremos também uma dica aí da enfermeira Raíssa Arruda, um pouco mais sobre o coronavírus, ela vai falar. E teremos a participação do poeta, do advogado e poeta Janduí Medeiros. Janduí Medeiros vai falar como é que a importância da literatura nesse tempo de pandemia, mais precisamente a importância da poesia. Não é? E a participação, como eu já disse aqui, ao vivo aqui na nossa bancada, que com 1,5 m de distância, com 4 metros do operador Itapuã Costa, nós teremos aqui a participação do Boris falando sobre energia renovável. Queria mandar um abraço para Marcos Santiago, que está nos acompanhando, José Américo, muito obrigado, Maurício Veículos, um abraço para você, aqui de Parnamirim, da cidade de Parnamirim, está nos acompanhando. Olha, pessoal, uma notícia aqui rápida para vocês, do portal potiguarnoticias.com.br, é que a Justiça do Rio Grande do Norte pede para que o Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura do Natal, decretem lockdown. O que é isso? É justamente aquele fechamento total, controle das pessoas, sobretudo nas periferias, sobretudo nas comunidades, as pessoas não estão obedecendo às sugestões da Organização Mundial da Saúde, que é o distanciamento social, o uso de máscara, o uso de gel, enfim. Não está sendo obedecido esses itens e, por isso mesmo, a Justiça está, e o pico aqui ainda está aumentando, ainda não contaminou todo mundo. Não é que não contaminou todo mundo, perdão, ainda não chegou ao pico máximo e a curva não estabilizou e nem começou a descer. Por isso mesmo, está se sugerindo que no Rio Grande do Norte adote a mesma medida que foi adotada em Fortaleza e que foi adotada no Maranhão. São Paulo também já está com essa discussão. Isso, do ponto de vista da pandemia, tem um resultado, mas tem um outro resultado do ponto de vista da economia. A economia, é preciso se pensar formas criativas de como será feito pós-Covid, como a economia poderá retomar, porque nós já temos os hotéis fechados, uma crise muito grande de empregabilidade na rede hoteleira, na rede de bares e restaurantes, nesse segmento bares e restaurantes, temos uma quebradeira total e um desemprego generalizado nessa área. Então, é importante que os líderes comecem a pensar em como a gente vai sair dessa pandemia. E me parece que, pela primeira vez, a parte mais rica da sociedade e também os bancos terão que ter um papel mais decisivo nessa participação. É um desafio muito grande, inclusive, para os governos. Quem está na presidência da República, quem está no governo do Estado, quem está nas prefeituras, precisam ser mais do que nunca transparentes, eficientes, eficazes e apontar saídas diante dessa crise denominada Covid-19, que não é uma crise só do Rio Grande do Norte, não é uma crise só do Natal, é uma crise mundial.
Olha, pessoal, o surto no Brasil só está no começo, diz o ex-ministro de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta. Então, ele acompanhou bastante, tem informações privilegiadas, não somente do Brasil, mas de como o vírus se comportou na Europa, de como o vírus se comportou na China, como se comportou nos Estados Unidos. Então, quando o Luiz Mandetta diz que só está no começo, é porque significa que nós vamos ter muitos problemas ainda pela frente. O que se espera é que esse problema não se alongue, porque se alongar, nós teremos problemas muito mais graves no que diz respeito não somente à morte das pessoas por coronavírus, mas também por outras doenças, porque os hospitais ficam lotados somente com coronavírus. Aí, então passaremos a ter muitas mortes por outras doenças, mas algo mais grave ainda, que é preciso ser evitado, é uma convulsão social. Nós poderemos ter pessoas, o aumento da violência, inclusive pelo aumento da fome, pela escassez de comida, pela escassez de alimentação nas classes menos favorecidas. Isso é um problema que de grande dificuldade. Olha, a imprensa nacional está trazendo aqui, Estados negam um plano de isolamento do governo, diz o ministro Taish, que cancela a apresentação. Para alguns, Bolsonaro é obstáculo para o ministro da Saúde na luta contra o Covid. Ocorre o seguinte, a mesma coisa com Taish que aconteceu com Mandetta, ambos ministros da Saúde. O ministro dá uma orientação e o presidente dá outra, ou seja, há um sabotamento de parte a parte dentro do próprio governo. O momento era que o governo federal, os prefeitos e os governadores estivessem todos unidos, já juntando recursos para sairmos o mais rápido possível da pandemia, para atacarmos todos juntos a pandemia. Não, nem o próprio governo. Primeiro o Bolsonaro briga com os governadores, briga com o Congresso, briga com o STF, briga com a imprensa, briga com todo mundo, até com ele mesmo, aí agora briga com o ministro dele, quer dizer, tira o ministro da Saúde no meio da pandemia, bota outro para treinar, para começar a aprender, e quando o ministro atual está começando a aprender, ele começa a desautorizar o ministro, começa numa linguagem assim que todo mundo entende, mas começa a dar bola nas costas do ministro. Então o ministro desenvolvendo um trabalho e o presidente atrapalhando. Aí fica muito difícil, realmente fica muito difícil. Não foi só o ministro da Saúde que ele brigou, poderia deixar essa briga com o ministro, aliás, com o ministro da Justiça, poderia deixar essa briga para depois da pandemia, mas não, ele achou pouco brigar com o ministro da Saúde, foi brigar com o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, agora está perdendo tempo, que devia estar concentrado tempo no combate ao coronavírus, estão perdendo tempo um atacando o outro. Eles dois estão protegidos, mas a sociedade está desprotegida. Eles deveriam estar cuidando das pessoas que estão vulneráveis nesse tempo de pandemia, mas estão gastando dinheiro com advogados para um processar o outro, um inviabilizar o outro. Duas vergonhas, Bolsonaro e Moro são duas vergonhas. Envergonha-me como brasileiro esses dois indivíduos, esses dois pequenos homens políticos atrasados. Um confunde político com o judiciário, o outro confunde uma briga, a presidência da República e o combate à pandemia, com uma briga particular sua de proteção aos próprios filhos, que dizem a oposição, são envolvidos em questões ilícitas lá no Rio de Janeiro. Então, o que a gente observa é que são dois homens pequenos, dois homens que nós já erramos ao eleger. Sinceramente, espero que a gente possa melhorar, ter líderes à altura do nosso povo no futuro. Bom, gente, ao nível dos nossos desafios, que são grandes, gente que esteja interessado em melhorar o país, gente que esteja interessado em melhorar a saúde, porque nós, nesse momento, não era para termos um país rico como o Brasil, tão poucos leitos para UTI. Então, o próprio Mandetta, quando era deputado federal, votou pelo teto dos gastos, ou seja, tirando dinheiro do SUS. Então, vejam vocês aí, agora está faltando leitos quando chegou a pandemia. Um país como o nosso não era para estar nesse momento ainda tentando fazer leito.
Vejo prefeituras comemorando porque tem 2 respiradores. Pelo amor de Deus, isso deveria ser... respiradores é uma tecnologia muito simples, isso deveria ter aos montes. Então, gente, o que a gente percebe é que os nossos líderes estão muito abaixo da nossa expectativa. O Ministério Público já debate com Covas, que é o prefeito de São Paulo, a necessidade de lockdown na cidade de São Paulo. Então, isso mesmo está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. O Ministério Público, uma coisa que a gente está observando é que quando os líderes políticos não dão conta, então começa a surgir a justiça tomando as decisões. Isso é o que a gente está vendo, a justiça tomando a decisão no lugar dos líderes políticos. Isso é uma coisa que não era para acontecer. A justiça está chegando porque os líderes políticos falharam. E isso é realmente um absurdo, isso é muito ruim para o Brasil. E você que nos acompanha sabe que a gente tem sempre as dicas aqui de você acompanhar o portal de notícias do Rio Grande do Norte, através dos seus colunistas. Todo dia tem texto novo nas colunas, na editoria da coluna www.potiguarnoticias.com.br, nas colunas do site Potiguar Notícias. Evandro Borges, Ananda Carvalho, Arthur Dutra. Então, tem muito mais gente aqui no www.potiguarnoticias.com.br. Você confere também Renice Ordine, Valério Mesquita, Wellington Duarte da UFRN, Cefas Carvalho do Potiguar Notícias, Claudinho Leite, um abraço para Daniel Costa, Alfredo Neves, muita gente boa, junto e misturado aqui, Ana Paula Campos, Andresa Tavares, Andréa Braz, Bia Marques, muita gente boa aqui no www.potiguarnoticias.com.br. Um abraço para meu amigo Ivan Bezerra nos acompanhando aqui, Karine, Jefferson Ferreira também nos acompanhando aqui, Jussier Costa, muito obrigado, Maria Fiona, um abraço para você, Maria Fiona, Marcos Santiago, José Américo, muita gente boa nos acompanhando aqui pelo Facebook do Pinto Júnior. Alô, doutora Andréa Nogueira, na coluna, também está escrevendo aqui na coluna do Potiguar Notícias. Professor Aderson Barros, muitíssimo obrigado. Professor Aderson Barros escreve muito bem sobre o mundo da contabilidade, o mundo dos impostos. Então, das tributação, como é que o Estado lhe tributa. Tem várias formas aqui de você acompanhar o potiguarnoticias.com.br. Agora sim, vamos à participação do Padre Murilo de Paiva, ele que tem a coluna Fé e Cidadania aqui no Portal de Notícias do Rio Grande do Norte, no programa Potiguar Notícias. Alô, Padre Murilo, o que o senhor preparou para o programa de hoje? Olá, como vamos? Estamos chegando, um grande abraço para você, Pinto Júnior, a todos que acompanham, que fazem, que escutam, que participa do Potiguar Notícias. Olha, seguindo aquela reflexão de São Paulo, da Ação Missionária de São Paulo, o texto de hoje vai, portanto, completar a primeira viagem missionária de Paulo. Como eu disse a vocês, dias anteriores, ele tem no mundo judaico o centro, então, Antioquia da Psídia. E ele tem nesse começo de ação, no mundo grego, a cidade de Listra, ou, como poderia se dizer, de Lustre. A cidade, então, que é um lustre para o mundo grego. E aí, então, ele vai se amanhar nesta cidade e vai tomar como um ponto de apoio para poder evangelizar no mundo grego. É muita novidade, ou são muitas novidades, que Paulo, Barnabé, João Marcos e outros vão encontrando ao longo do caminho. E, sobretudo, encontrando corações abertos para ouvir a palavra. Como os comerciantes de Listra, que abriram o coração. Não obstante, aqueles inimigos de Paulo, aqueles perseguidores que vieram do mundo judaico para, como que, atormentar a vida desses missionários, destes apóstolos. Mas isso eles não se incomodam, eles seguem adiante. Isso, para nós, é muito importante, porque Paulo, com todo o seu cabedal, com todo o seu conhecimento da história,
do mundo judaico, do mundo grego, da sua participação no mundo romano, ele deixa tudo isso para trás e assume para valer, ele chama até basura, lixo, tudo isso ficou para trás. Agora Jesus é tudo. É como diz o padre Antônio Chevrier: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem tudo é livre para anunciar a palavra, para denunciar as injustiças, para denunciar tudo aquilo que é falcatrua, que faz o povo viver cada vez mais sofrendo, oprimido, maltratado. Nesse tempo que a gente vive hoje, precisamos ter a persistência, a inteligência, a estratégia de Paulo para levar adiante o anúncio libertador de Jesus Cristo. Por hoje é só, Pinto Júnior. A todos e a todas do Potiguar Notícias, o nosso mais fecundo, caloroso abraço. E até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Muitíssimo obrigado a participação do Padre Murilo de Paiva. Um abraço, muito obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais. O nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Substituto de Zenaide é aprovado e obriga fornecimento de testes e EPIs. Pessoal, uma das questões que também da ineficiência dos nossos gestores diz respeito a equipes médicas sem os EPIs completos. Tem hospitais e maternidades, inclusive na cidade de Natal, onde tem o EPI mais sofisticado para o médico e o enfermeiro, os auxiliares de enfermagem, não tem direito, tem que brigar por esse equipamento de proteção. Ora, como é que o enfermeiro, como é que o maqueiro, como é que o auxiliar de enfermagem vai cuidar das pessoas se ele não tem o básico, que é a proteção para poder não se contaminar, se a atuação dele é para cuidar de dezenas, de centenas de pessoas. Então, é mais uma vergonha dos gestores do Rio Grande do Norte e do Brasil em relação a esse enfrentamento do Covid-19. Pelo menos os profissionais precisam estar protegidos para não ter a contaminação, já que a missão deles é ter esse contato para salvar as pessoas. Não dá para salvar as pessoas que estão doentes de longe. É preciso ter o contato, inclusive para acolher, para saber se a pessoa está positiva ou não está positiva em relação ao Covid-19. Então, é preciso que os profissionais estejam protegidos, porque se a gente abre mão da vida dos profissionais, quem é que vai cuidar dos profissionais da área da saúde? Quem é que vai cuidar da população? Então, mais uma bola fora mais uma bola fora aí dos gestores que estão errando na área da saúde. O substitutivo da senadora Zenaide é aprovado e obriga esse fornecimento de testes de EPI. Pessoal, nós vamos ouvir mais uma participação agora, que é justamente da governadora Fátima Bezerra, que falou sobre essa questão da distribuição das máscaras. Vamos ao vídeo, vamos ao áudio da governadora Fátima Bezerra. Meus amigos e minhas amigas, a rapidez com que esse vírus se espalha é impressionante. Após as primeiras mortes, estamos vendo dezenas, centenas, milhares de pessoas morrendo a cada dia no mundo. E o Brasil, infelizmente, está entre os países com mais mortes confirmadas. Essa situação de tanto sofrimento nos obrigou a mudar padrões de comportamento e adotar medidas difíceis, porém profundamente necessárias, como o isolamento social e o fechamento de diversas atividades. Nesse contexto, se insere também o uso da máscara. Sem máscara, a chance de uma pessoa contaminar outras é muito mais alta. Significa que usar máscara é cuidar de si e do outro. Diante disso, tornamos o seu uso obrigatório a partir de 7 de maio, mas não bastava apenas tornar o uso obrigatório sem pensar nas pessoas que não têm condições de comprar. Por isso fizemos uma parceria com a Guararapes, Coteminas, e através das oficinas de costura já compramos 3 milhões de máscaras que começaram a ser distribuídas para a população do Rio Grande do Norte, garantindo a manutenção de
de mais de 3 mil empregos. Além disso, temos detentas produzindo máscaras para serem doadas à população carente. Faço esse apelo para todos vocês. Fiquem em casa e, sendo necessário sair, usem máscara. Isso evitará a dor, o luto de muitas famílias. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Forte no combate ao coronavírus. Voltamos para mais um bloco do Jornal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha através do rádio, obrigado pela sua carona no seu automóvel, obrigado a você que nos acompanha no seu trabalho, você que nos acompanha na sua casa pelos aplicativos, pelas redes sociais, muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Olha, no programa de hoje, na segunda parte do nosso programa, nós vamos conversar com Boris. Boris é da Eneco. Eneco é uma empresa de energia sustentável que atua aqui no Rio Grande do Norte e está sugerindo que você pague muito menos energia na sua empresa, muito menos energia na sua casa. E você da zona rural, você que nos acompanha na zona rural, em mais de 150 municípios do Rio Grande do Norte, você pode ter uma bomba movida a energia solar no seu sítio, na sua fazenda, na sua granja e no seu quintal. E essa bomba vai poder obter água do subsolo a um preço muito barato. É sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje, porque água é sempre desenvolvimento, é sempre saúde. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo Portal de Notícias. Olha aqui, por falar do Portal de Notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br. Senai RN presta assistência técnica com atendimento virtual aos produtores. Então, os produtores... Olha, chegou chuva no sertão. E quando chove, eu conversava aqui no intervalo com o Boris, e a gente falava, qualquer chuva aqui no sertão, no Seridó, fica tudo verde, fica tudo bonito. Então, por que que no Oriente Médio as coisas são a água é muito mais distante, é muito mais profunda, e nós temos aqui um dos melhores lençóis freáticos do mundo e ainda temos carros-pipa? Por quê, meus amigos? Porque nós não temos gestores que trabalham um planejamento, uma política de recursos hídricos para que os produtores do Rio Grande do Norte possam produzir e para que o homem possa ficar no campo. Muita gente saiu do campo por falta de água. Não foi por falta de água, foi falta de acesso à água. A água tem, mas não tem políticas que garantam o acesso à água, porque no subsolo tem água, porque tem água. Nós temos o maior litoral, um dos maiores litorais do Nordeste aqui, são centenas de quilômetros de costa, então você tem como tirar o sal da água e utilizar também. Essa tecnologia já existe no mundo todo e há dezenas de anos, então nós não temos uma política para ter o acesso à água. Isso é uma verdade. Dizer que não temos água, isso é uma inverdade. Então, talvez seja a hora, mais do que a hora. Nós já tivemos aqui um governador conhecido como governador das águas, que foi Garibaldi Alves, mas ele não fez o suficiente. O nome do governador das águas é mais forte do que a realidade. A água não chegou. Depois teve a integração do Rio São Francisco, onde nós temos mais 99% da obra feita e 1% já vai aí vários anos sem terminar. Então, mostra mais uma vez que o problema é falta de vontade política, é falta de políticas focadas em relação aos recursos hídricos e não a falta d'água. Tanto é que o Rio São Francisco nunca secou, poderia estar aqui abastecendo os açudes, os reservatórios do Rio Grande do Norte. Então, já foi feito nos governos anteriores 99%. Parou no governo Temer e 1% não andou até agora. É preciso que ande, porque para a gente não esperar as chuvas, porque nós tivemos 7 anos de seca. 7 anos de seca, gente. Não conseguiram aqui no Rio Grande do Norte nem limpar o leito do açude. Em 7 anos, nós não conseguimos nem melhorar os açudes que já tínhamos. Estavam lá secos, podendo ser melhorados, aprofundados, limpos, e não fizemos isso também.
não fizemos isso. E isso é responsabilidade, nem todos os açudes são privados, muitos são públicos, poderia ter sido feito, os privados poderiam ter recebido incentivo do Estado para ser feito e não foram feitos. E agora os açudes estão assoreados, com pouca chuva vão sangrar. Alguns açudes, a notícia boa é que alguns açudes no Rio Grande do Norte já estão com mais de 50% de sua capacidade de água. Isso é uma coisa boa. Mas se nós tivermos mais, como os açudes não foram desassoreados, nós tivermos mais 7 anos de seca, nós não vamos ter água suficiente para atravessar outra seca. É preciso pensar nisso para o futuro. Pessoal, nós vamos agora ouvir o presidente do Partido Verde no estado do Rio Grande do Norte, Rivaldo Fernandes, que vem falar como é que é fazer política em tempo de pandemia. A gente estava acostumado, historicamente, em ver o fazer política com aglomerado de pessoas, com reuniões, debates, comícios, passeata, carreata. Não está tendo nada disso, não tem nada disso. Agora, nós vamos ter a bancada do selfie, nós vamos ter o povo tudo eleito pelas redes sociais, sem o contato. Me parece que as eleições já não serão mais em outubro. O ministro Barroso deverá, em breve, anunciar o adiamento da eleição desse ano para o mês de dezembro. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Desta semana para a semana que vem, nós vamos ter clareza em relação a isso, porque deve ser o tempo que o ministro precisa para se pronunciar publicamente. De bastidores, nós já sabemos que há essa possibilidade, sim, de adiamento das eleições deste ano, em função justamente do Covid-19. Vamos agora ouvir a palavra do presidente do PV, Rivaldo Fernandes, sobre essa questão relativa ao fazer política em tempo de pandemia. Rivaldo Fernandes, a palavra é sua. Olá, Pinto Júnior. Olá você que está ouvindo aí nessa maior audiência do Estado. Bom, fazer política desses tempos de coronavírus tem sido buscar a ajuda do telefone, do WhatsApp e, sobretudo, do aplicativo Zoom. Nós aqui adotamos o Zoom como ferramenta básica de reunião. Mossoró já foi feita 2 reuniões de diretórios. O Rio Grande do Norte já fez 2 reuniões do diretório regional. Fizemos uma reunião nacional com o Luiz Pena, também pelo aplicativo Zoom. Enfim, este aplicativo tornou possível reuniões que a gente até então não teria feito. A próxima reunião será com os presidentes dos diretórios municipais do Partido Verde. São 59 diretórios construídos e vamos tentar reunir pelo menos 40 ou 45 pessoas, o que dá um trabalho muito grande, porque nós temos que treinar cada um dirigente, né? A gente manda um tutorial do aplicativo, a pessoa estuda, baixa no seu telefone e depois a gente individualmente treina até o dia marcado para a reunião coletiva. Aí é uma beleza. Depois que todo mundo sabe, todo mundo usa esta ferramenta. O outro é o home office. Dia 4 passado foi o último dia de filiações partidárias, nós montamos um home office em casa mesmo, computador, direto na internet, com TSE e TRE, e aí nós fizemos todo esse trabalho burocrático via o home office. Home office é aquela estrutura mínima que você monta em casa mesmo, para evitar de sair e guardar todo o nosso pessoal na quarentena tão necessária para evitar a propagação desse vírus que anda solto por aí. De volta para mais um bloco do Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Olha, estou lendo aqui no portal Potiguar Notícias, o governo do estado começa a pagar a folha salarial de maio nesta terça-feira, nesta quarta-feira, no caso, ontem, dia 13, começou. Significa algum dinheiro aí na praça, algum dinheiro no comércio, que está combalido com esse problema de Covid-19. Daqui a pouco nós conversamos com Boris, da Enereco, sobre energia sustentável aqui no Rio Grande do Norte. Mas agora nós vamos conversar, nós vamos ouvir aqui uma palavra sobre esse tempo de pandemia da enfermeira Raíssa Arruda. Alô, Raíssa, o que você preparou para o programa de hoje? Olá, meus amigos, mais uma vez vamos falar sobre o coronavírus.
Lembrando que as informações não são permanentes. Sabemos que a medicina é uma ciência e que todo dia estamos descobrindo coisas novas. A fim de diminuir o pânico, identificar as pessoas suspeitas e orientar as condutas corretas a serem tomadas, o Ministério da Saúde instituiu um protocolo de tratamento do coronavírus. O coronavírus, porque coroa, tem várias espículas na sua superfície, lembrando a coroa, e vírus vem de vírus. É uma doença viral, conhecida desde os anos 60, causando outros tipos de doenças por ter vários tipos de coronavírus. Causa infecções respiratórias e intestinais nos animais e nos humanos. O coronavírus já foi responsável por 2 epidemias grandes que enfrentamos nos anos 2000. A síndrome respiratória aguda grave e a síndrome respiratória do Oriente Médio. O vírus pode permanecer no ar por até 24 horas. Não são todas as pessoas que contraem o coronavírus que irão evoluir para casos graves. A estimativa é que a população tenha casos leves a moderados. O corona ressurgiu em 2019, mas a China só divulgou em janeiro de 2020. O primeiro caso foi detectado em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, porque um paciente evoluiu com um quadro de pneumonia desconhecida, gerando uma dificuldade de isolar o agente causador. A partir daí, a China fez uma grande vigilância e foi detectado que a cidade tinha alguma ligação com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos, sugerindo que a contaminação ocorreu de animais para pessoas. Ainda não há vacina nem tratamento, só suporte clínico dependendo do caso. Lembrando que H1N1, influenza, já temos vacina para combater o vírus no organismo. Por isso é tão importante a vacinação. Se puder, fique em casa. Se não puder, não esqueça sua máscara. Juntos podemos vencer. Até mais. Muito obrigado, Raíssa Arruda, pela sua participação. Nós vamos sair de Raíssa Arruda e vamos ouvir agora o poeta, o advogado Janduí Medeiros. Como Raíssa Arruda disse aí, quem pode fica em casa, quem não pode usa máscara e sai na rua. Mas o poeta aqui está falando de quem pode ficar em casa, de quando ficar em casa, como tornar esse tempo mais produtivo através da leitura e, sobretudo, através do fazer poético. Alô, Janduí Medeiros, a palavra é sua. Pinto Júnior, conviver com a poesia é uma coisa boa. Nós que nascemos no sertão, temos um contato direto com a poesia, a estética do sertão, do seridó, ela é poética, o vaqueiro com aboio, a estrutura musical do sertão, ela estimula você a gostar de poesia, a estrutura de feiras, de conversas, de prosa. E a gente, quando tem um convívio com a poesia, lendo um poema, sempre fica mais tranquilo. Nesses tempos de pandemia, ler poesia, procurar fazer um poema, alivia a alma. A força da Bíblia tem muito a ver com a estrutura poética que a Bíblia tem. As pessoas gostam de ler poesia. Precisa estimular mais, exercitar mais. Porque a pessoa que convive com a poesia geralmente é uma pessoa com mais conteúdo, com mais serenidade, são pessoas mais educadas. Eu não vejo as pessoas que convivem com poesia ser pessoas odiosas. A gente pode até aqui e acolá divergir de uma posição cultural, política, mas são pessoas que têm sensibilidade. Nesse período de pandemia, tenho procurado a ler bons poemas, sobretudo Manel Bandeira, que eu acho que é o grande poeta brasileiro, Manel Bandeira. Tem outros, graças a Deus, grandes. E procuro fazer meus poemas no estilo mais moderno, como fala, no estilo popular. Penso que o maior poeta popular do Nordeste é Patativa do Assaré. Hoje o grande poeta vivo da poesia popular é Antônio Francisco, aqui nosso conterrâneo de Mossoró.
E é bom ficar lendo Antônio Francisco, Manuel Bandeira e tentar fazer uns poemas. Isso alivia a alma, você se educa, você fica uma pessoa mais humana. O ser humano hoje ele é muito alimentado de ódio. E isso, o ser humano ele perde a essência humana. O ser humano ele veio ao mundo para cultivar flores, regar sementes, não para matar, ser agressivo. Isso o homem sai da sua essência. Eu acho que essa pandemia ela tem a ver com essa coisa toda de um ser humano individualista, de um ser humano destruidor. Tem uns textos bons aí de pessoas que diz que é a Terra se revoltando com o ser humano. Então penso que uma das alternativas para a humanidade é a poesia. O ser humano lê poesia, procurar fazer poesia, ele fica mais humano e certamente esse fortalecimento humano vai fazer bem ao planeta, vai fazer bem à alma. Muitíssimo obrigado, Janduí Medeiros, advogado e poeta. Viva a poesia, salve Janduí Medeiros. Olha, gente, no programa de hoje, queria dizer para você que tem filho em casa, que tem filho pequeno e não estão indo para a escola, você quer saber como estudar em casa no tempo da quarentena? Acesse aí www.potiguarnoticias.com.br que tem uma matéria sobre esse tema. Meus caros, chegou a hora de nós conversarmos aqui sobre o tema do dia, um tema da maior importância, que é a questão da sustentabilidade, né? De como cuidarmos do nosso planeta e, ao mesmo tempo, cuidarmos do nosso bolso. Como é que faz isso, Pinto Júnior? Ora, como nós fizemos aqui no Potiguar Notícias, colocamos energia solar para utilizarmos o sol como energia e pagarmos menos e diminuirmos a conta bancária, ao mesmo tempo, diminuirmos as nossas despesas, ao mesmo tempo em que nós fazemos uma ação a favor do meio ambiente. Está conosco aqui Boris, que é um dos diretores da Enereco. Boris, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Obrigado para você pelo convite. Bom dia, público de Potiguar Notícias. Uma alegria recebê-lo aqui. Eu estou aqui com o seu folder na mão. Quem está nos acompanhando aqui pelo vídeo está podendo ver. Você, por exemplo, aqui na sede do Potiguar Notícias ou na sede de uma pessoa, de qualquer ouvinte, de qualquer pessoa que esteja nos acompanhando, pode ter as placas de energia solar. É isso? É isso. Até vamos desvendar um pouco essa coisa, o que é energia solar. Que vamos lá. Tem muita publicidade, digamos aí, que é energia solar é não para todos, é só para quem tem dinheiro. Não, energia solar é para todos. Sim, o sol é para todos. Exato, mas por quê? Você não está pagando conta de energia? Sim. Tá. Você, em vez de pagar conta de energia, você vai pagar um financiamento. Então, não tem complicação no teu orçamento, entendeu? Isso não agrava. Não vai alterar o Não altera nada. E a maioria dos financiamentos bancários hoje, ele é justamente baseado na tua conta de energia. Sim. Você está pagando R$1.000 de energia, você vai pagar R$1.000 de parcela até quitar. Então, uma vez que você quitou, você zerou. Uma vez que você quitou, você zerou. Vamos dizer, uma conta de energia, eu pago, digamos, R$500 de energia, então vou fazer um financiamento aí, digamos, em 3 ou 5 anos, e daqui a 3 ou 5 anos eu terei pago o financiamento com o mesmo valor mensal que eu pagava da minha energia, R$500, e a partir daí eu terei quanto tempo de energia gratuita? Você vai ter, se você vai ter financiamento 5 anos, você tranquilamente vai ter 20 anos ainda de energia gratuita. Então você multiplica 500 por 12 meses, por 1 ano e por 20 anos. Que economia você vai ter no teu orçamento? E sendo que a energia todo mês praticamente aumenta. Você não vê baixa de energia nunca. Sim, exatamente. O seu financiamento vai ser uma parcela fixa e se você não fizer, você vai ter aumento. Essa parcela não vai ser fixa. Se você ficar usando a energia da Cosern, você vai ter, não vou dizer da Cosern, energia hídrica, né? Energia hídrica, você vai ter aumentos, não é isso? Exatamente. Tem bandeiras vermelhas, amarelas e sempre o valor da energia ela flutua, ela nunca é igual. E sempre vai subindo. Então, quem aderiu à energia solar, e principalmente nessa pandemia agora, que estão em casa, o consumo aumentou. Aumentou o consumo. E tem um alívio agora, quem já tem energia renovável em casa, porque tem economia, muita gente não recebe nada hoje. E não paga energia, um alívio
uma economia grande. Em Parnamirim, em Natal, aqui na Grande Natal, tem muitos condomínios fechados e tem uma área pública, né? Exato. Uma área, mesmo sendo o condomínio privado, você tem uma área comum que utiliza bastante energia. Alguns condomínios já estão tomando essa iniciativa? Já muitos condomínios aqui em Natal aderiram isso, porque, aliás, uma forma mais fácil para o condomínio, porque sendo tantos condôminos, dividindo em tantos condôminos, é um orçamento não é muito pesado. Então, um condomínio automaticamente que pagava 10 mil, paga R$100 e pouco por mês. Então, esse condomínio todo mês tem economia de 10 mil reais para os gastos internos de um condomínio, melhoria, etc., para investir. É um investimento muito rápido para o condomínio, porque se tu paga, por exemplo, 3 parcelas de R$1.000, exemplo, então, cada um condomínio de 500, 6 parcelas, acabou. Então, 6 parcelas, 10 mil, depois disso, é economia de um condomínio. Isso é um dado, de fato, real. Um dado real, né? Exato. Olha, e para quem tem uma casa, digamos, para quem tem uma casa individualmente, também é vantagem, né? Porque o financiamento é, como você disse, é feito em cima da conta que ele já paga, né? Exatamente. Isso não altera o caso, a empresa, ou tudo o que você tem que pagar. A energia é igual. Casa sendo um pouquinho, o payback é mais longe, depende quanto maior o sistema, ela tem um custo menor por quilowatt-pico. Quanto menor, ela aumenta um pouquinho o preço. Então, o teu payback pode ir por 6 anos, 5 anos, depende, claro, da tecnologia que vocês escolhem para instalar. A Eneco hoje ela atende mais empresas ou mais pessoas físicas? A gente atende todos, sendo que nosso diferencial, que a Enereco trabalha só com tecnologia de ponta. Nós trabalhamos e trazendo para o Brasil o que tem melhor do mercado, que tem maior garantia, maior segurança, que não todas as tecnologias são iguais. Então, a tecnologia que a Enereco trabalha é a tecnologia que tem mais segurança no âmbito de energia elétrica. As inversores super inteligentes que individualiza painel por painel, detecta falha imediata, manda e-mail por painel. Então, uma tecnologia que dá segurança. Você tem tantos painéis em cima da tua empresa, em cima da tua casa, tem que ter segurança também. Então, a tecnologia que nós trabalhamos é uma das mais seguras que tem hoje no mercado. E com maior garantia, que todo inversor que tradicional tem 5 anos de garantia de fabricação. Nossos tem 15 anos de garantia de fabricação. Então, 15 anos de garantia. 15 anos de garantia. A Eneco tem atuado bastante nos sítios, nas fazendas, nas granjas, com bombas para sacar a água do subsolo. Fala um pouco sobre esse projeto. Exato. Isso, o que nós nos movemos para esse lado também, porque viajando para os interiores e visitando muito pequenas empresas de agricultura e tudo, e vendo, como você já tinha falado antes, caminhão-pipa hoje em 2020 levar água, eu fiquei aterrorizado, porque disse, como pode ser hoje ainda trabalhar com caminhão-pipa, gente? Nós temos o melhor subsolo aqui de água, acho que das maiorias dos países aqui no Rio Grande do Norte. Tem lençóis freáticos, cheio de água potável até. Então, e não é tão funda. Petróleo, vamos buscar 3 mil, 10 mil metros, tem tecnologia para tudo, e água para tirar. Não tem, então... Não tem com 30, né? Quer dizer, para petróleo tem com 30... Com quantos metros? 3 mil. 10 mil metros você vai buscar petróleo. Agora, água para a população não vai buscar com 100 metros de profundidade. Então, a gente o quê? Nos reunimos com nossos parceiros em São Paulo, vários dizem, vamos fazer uma coisa que chega isso no Brasil, que não tem um custo tão elevado, cada um faz seu papel, não colocando muita margem nesses produtos para ajudar pequenos e grandes produtores rurais aqui. Porque se nós falamos de saúde, nessa época de crise, de pandemia e tal, tua saúde vem aonde? Se nós voltamos para o Hipócrates, seja teu alimento, teu remédio. Hoje inverteu, nosso alimento é remédio. Me dá um gel, máscaras e tudo o resto, mas alimento não vai ter. Então, para tu ficar se defendendo de um vírus, você tem que ter vitaminas. Você tem alimentado. Que ter imunidade, senão qualquer coisa vai se adoecer, então vai ser fraco. O que você tem que comer? Alimento fresco, aonde? Local. Não tem que vir da onde, sei lá da onde, esse alimento nos congeladores. Pode fazer no muro da casa, no quintal. Exato. Então, nós temos aqui um estado que tem sol todo ano. Nós temos uma terra mais virgem, acho que não cultivada quase. O que precisa? Falta água. Hoje nós temos kit para os pequenos agricultores que com 3 placas solar dá 10 mil litros de água por dia. 10 mil litros de água
3 placas. E quanto custa 3 placas? Isso um kit completo custa R$7.000. R$7.000 tem financiamento para dividir aí. E Banco do Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, tem financiamento para esses fins com juros praticamente 2%. Zerados, muito poucos. Aqui está fazendo o trabalho muito bem, Sebrae com o Roberto Papa, que ele está desenvolvendo esses pequenos e médios agricultores e já está dando uns bons resultados. Você pode ver no site do Sebrae, tem a plataforma, você pode comprar diretamente do seridor, dos agricultores locais, o alimento fresco, local, sem ser importado do lugar nenhum. Perfeito. Entendeu? Isso, o que? Você economiza na compra e ajuda o agricultor local, ele começa a criar o trabalho, emprega mais pessoas. Então, para começar a ajudar essas pessoas também, a gente trouxe aqui para ter entrega rápida. Nós temos kit até 15 CV, pronta entrega em 20 dias, tudo para instalar e tudo. Que vantagem de bomba solar? A bomba solar, ela é independente, ela não depende de concessionária, nada, ela é totalmente autônoma. Você não depende da legislação ANEEL, você vai taxar, não vai taxar, não tem como taxar a bomba, porque você não está conectado à rede pública. Então você não precisa esperar projeto, aprovação, ela já tem todas as normativas. Não tem burocracia. Não tem nenhuma, então você comprou, instalou e começa a trabalhar. Então, pessoal, se você ficou convencido aí da ideia de colocar na sua fazenda, no seu sítio, na sua granja, na sua casa, uma bomba elétrica, você deve ligar para o 3345-4691. Ou então entra no site aí, www.ener-eco.com.br. O e-mail, contato@enereco.com.br. Vou repetir o telefone, tá certo, para você. O telefone é 999790021. Liga aí, 999790021. E o endereço fixo fica no Centro Empresarial Sun City, Rua Leôncio Etelvino de Medeiros, 1926, Sala 6, Capim Macio, ali na mesma rua do Nordestão, tá certo? Capim Macio, aqui em Natal, na mesma rua do Nordestão, indo por via direta para que fica aí quase em frente ao Carrefour. Boris, da Enereco, queria agradecer a sua presença aqui no jornal. Muito obrigado por conversar conosco e trazer esses esclarecimentos. Eu agradeço também pelo convite. Muito bom dia a todos. Muitíssimo obrigado ao Boris. Boris, você viu que a fala dele é diferente, aquele é lá da Rússia. Como é mesmo o nome do seu país? Não, eu sou da República Moldávia, que a República Moldávia fazia do bloco soviético. Não vamos falar. Né? Outro dia você vem contar essa história pra gente aqui, tá certo? Mas ele já está totalmente adaptado aqui à cultura brasileira, é casado com a brasileira. A vocês, um abraço muito forte, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Um abraço e até mais. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética.